Esse vídeo ele tem um pouco a ver com aquele outro vídeo anterior sobre a bolha de gerações, o custo de casamento e de paternidade. Pega bem um pouquinho da parte do conteúdo da esquerda contra a direita, só que ele é um pouco assim de uma base de um outro vídeo que eu quero fazer mais pra frente. Só que quem já leu um pouquinho mais a respeito do ciclo assim do feminismo, até o Third Flying Monkey tinha aquele vídeo dele lá da teoria dos ciclos do patriarcado, né? De um patriarcado violento para um patriarcado benevolente, aí um período de feminismo e depois um período de misandria. Mas eu não vou me aprofundar muito nisso, mas é aquela ideia de que o feminismo ele é um problema que se autocorrige, porque ele não se sustenta, né? Ele vai aumentando o tamanho do governo, vai aumentando a carga tributária e escravizando todo mundo. E chega uma hora que quando o governo não está mais bancando ele nem defendendo ele, não tem mais como ele se manter. Tanto que se tu vai estudar um pouco a respeito, eu tenho até alguns vídeos assim de canais que não são MGTOW. É aquele pessoal dos escépticos e dos libertários e tudo mais. Eles pegam no conteúdo deles e mostram que assim, em Roma Antiga teve um tipo de movimento feminista, tinha mulherada na época que se divorciava à torto e direito e acabava enriquecendo com isso, conseguia arranjar um outro marido trouxa depois. E na época criaram até um imposto especial para homens solteiros e sem filhos. O Império Otomano também é um outro exemplo, que até teve até um vídeo do Naked Ape, Why Women Ruin Everything, alguma coisa assim, que até ele pega daquele livro do The Fate of Empires, que é um livro bem curtinho, de um cara militar, acho que era britânico, que é um estudante de história, e daí ele mostra que até no Império Otomano teve uma época assim que a mulherada começou a exigir cargo público assim de coisa que era para homem e cota e tudo mais. E pelos registros históricos viram que até começou a aumentar a criminalidade. Chegou um momento que mulher não podia andar desacompanhada na rua e tudo mais. Mesma coisa que está acontecendo na Europa hoje em dia com os imigrantes. Mas assim, essa é meio que não é bem uma teoria, é meio que uma ideia que eu já tenho há um tempo, que também se baseou naquele vídeo do Barbarossa sobre o Post-Feminist Man. Eu vou colocar no link desse vídeo. Só que assim, é aquela ideia, o feminismo ele está intimamente ligado ao comunismo. Ele veio mais ou menos assim, desde a mesma época, lá 1850 até 1900. Mesmo porque o Marx e o Engels eles tinham aquela ideia de que tem que acabar com a família, tem que acabar com a família nuclear. E daí como é que eles fazem isso? Bem, eles divorciam as mulheres dos homens e fazem elas se casarem com o Estado, ou se casarem com todos os homens, sabe? Tendo uma sociedade assim toda de poligamia totalmente aberta. Por quê? Porque isso acaba com a herança. E também acaba com a paternidade. Nenhum homem sabe quem é filho de quem. A mulher sempre sabe porque o filho vai estar saindo dela, mas o homem nunca sabe. E assim, eu achava que, se o negócio continuar tendendo para a esquerda, o negócio meio que não tem solução. É uma coisa que eu pensava há um tempo atrás. Mas com esse negócio até do texto do Misandry Bubble, que eu vou linkar aí também, e daí de tu ver o que acontece na Europa, né, que os muçulmanos que foram para a Europa são aqueles caras que são ferrados, que não conseguem mulher na sociedade onde eles estão, porque são sociedades que têm poligamia, é uma poligamia patriarcal, mas enfim, esses caras migram para outro lugar e começam a conquistar e começam a quebrar tudo. Então, assim, uma sociedade que implementar esse tipo de feminismo, de liberar total a mulherada, fazer elas casarem com o Estado, ou fazer nenhuma mulher ser de homem nenhum, os homens não vão aceitar isso, eles não têm por que aceitar. E eles começam a resistir da forma deles, seja através de MGTOW, seja virando extremamente religioso muçulmano e começando a quebrar tudo. E é uma coisa que não se sustenta porque uma hora o dinheiro do Estado termina ou os escravos que estão bancando tudo começam a quebrar tudo. Mas enfim, a ideia que eu tive era meio que assim, que tu divide o feminismo em 3 períodos. Tu tem o período pré-feminista, tu tem o período feminista e daí tu tem o período pós-feminista. E daí eu usei umas datas que é mais ou menos o seguinte. Período pré-feminista, tá? Até mais ou menos lá 1950. De 1850 a 1900 até 1950. E eu não vou aprofundar muito, mas assim, é uma distinção
bem nítida e clara, que é o seguinte, ó. Até aquela época a mulher, ela era obrigada a casar e ter filhos. Resumindo, se casar, se tornar uma esposa, se tornar uma mãe, para ela não era uma opção, era uma obrigação. Mesmo porque a mulher ela só podia trabalhar e estudar se ela tivesse permissão do marido ou permissão do pai dela, se ela fosse solteira. Ela não tinha opção, ela tinha que pedir permissão para trabalhar e estudar. Só que a parte assim de casar e ter filhos era obrigação. E daí, por outro lado, o homem era obrigado a sustentar a mulher, só que ele podia mandar na mulher. É aquela parte que o DDJ fala do contrato social. Existia um contrato social entre homem e a mulher. A mulher ia dar algo pro cara e o cara ia dar algo para ela, entendeu? Ela ia ser fiel, cuidar da casa do cara e se comprometer a dar filhos para ele, e o cara também ia se comprometer a ser fiel e cuidar dela e cuidar dos filhos durante o resto da vida. Só que a responsabilidade dele era correspondida, né? Ele recebia autoridade com isso. Aí tu tem o período feminista. O período feminista eu classifico como 1950 até ali o ano 2000. É aquele período que, por causa de anticoncepcional e por causa de camisinha e outras formas de contraceptivos, a mulher ela não precisa mais casar e ter filho. É uma opção, entendeu? Antes, casar e ter filho era obrigação e, tipo, para trabalhar e estudar, ela tinha que pedir permissão para o marido. Agora não, agora casar e ter filhos é uma opção. Só que estudar e trabalhar também é uma opção. Resumindo, a mulher tem a opção de ser uma dona de casa e arranjar alguém para ficar bancando ela, e ela tem a opção de seguir carreira. E detalhe, ela pode ainda fazer as duas coisas, e o governo ainda estava jogando dinheiro para ajudar. E daí, a partir desse período lá de 1950 até o ano 2000, o homem ele não só ele não manda mais, e como a gente já discute na comunidade, por causa do divórcio ele não tem mais a guarda da criança, como ele ainda era obrigado a sustentar a mulher. Lógico que aqui no Brasil, né, não tem aquele alimônio para o resto da vida, mas na Europa e nos Estados Unidos ainda tem, e é uma coisa absurda, entendeu? E tinha muita gente que se casava jovem sem saber a arapuca que estava se metendo. Então esse é o período feminista, a mulher tinha a opção dos dois lados, tudo quanto é opção e o homem continuava sendo obrigado a sustentar, 1950 até ano 2000. O que eu chamo assim de período pós-feminista é depois do ano 2000, que é o seguinte, o homem ele não manda mais, só que ele não é mais obrigado a sustentar a mulher. Mesmo porque as mulheres estão aí há 50 anos seguindo a carreira delas e tendo o dinheiro delas, e tem muito país que não tem aquela pensão para ex-mulher que é para o resto da vida. É uma coisa temporária ou não existe, entendeu? Então tá, o homem ele não manda mais, só que também ele não é obrigado a sustentar a mulher. Ou até mesmo faz um filho assim na união estável, sem nem estar morando junto, nem nada disso, e daí não entra aquela parte da lei dele ser obrigado a sustentar ela. Logicamente não tem a guarda, que é uma injustiça, mas é aquela coisa. Pensão é para sustentar a criança. E a partir ali do ano 2000, a mulher ela tem a opção de ser uma dona de casa se ela conseguir encontrar aquela fatia mínima de homem que tem grana pra caramba e está disposto a ter uma dona de casa, uma mulher que não se sustenta, e o cara tem que ser muito trouxa para aceitar isso hoje em dia. Então assim, ela já não tem tanta opção de se casar e ser uma dona de casa, e agora a parte de estudar e trabalhar que antes para a mulher era uma opção, é uma obrigação. Entendeu? Tem muito cara que simplesmente, a mulher não trabalha, não estuda, o cara não vai se relacionar com ela, tipo, dane-se, se vira, entendeu? E é aquele detalhe, né? A mulher, ela precisa muito mais do homem do que o homem precisa da mulher. E eu vou linkar o artigo do Misandry Bubble, é para quem entende inglês, é uma leitura bem extensa, e assim, ó, o cara escreveu o negócio em 2010, ele meio que previu assim o que ia acontecer até 2020, assim, ó, o cara acertou muita coisa. E eu vou linkar também esse vídeo do Barbarossa que deu essas ideias, é um videozinho bem curto também em inglês. Tem outro do Sargon que é interessante, que é sobre essa ideia assim da liberação, assim, do como o feminismo libertou o homem para assim, o cara também não ter aquela pressão social e não ser obrigado a sustentar a mulher. E se ele quiser viver solteiro de boas ou viver com amigos e sair pegando mulher, é aquela coisa, né? O sexo fora do casamento também perdeu o estigma, isso também beneficiou o homem. Só que assim, ó, tanto o artigo do Misandry Bubble quanto um comentário que eu vi acho que foi num TFM 420 nesses últimos tempos, eles diziam a mesma coisa, que agora a gente tem essa geração de mulheres assim, geração Z e a geração que está nascendo assim ainda mais nova. E o cara falou o seguinte, que
As mulheres dessas gerações mais novas, elas vão olhar para as mulheres das gerações anteriores, assim, Baby Boomer, geração X e geração Y, e ele falou que elas, literalmente, elas vão ter ódio dessas mulheres por elas terem estragado um negócio que estava tão lucrativo e tão bom para elas, entendeu? De não ter mais tanto homem disposto a dar uma vida fácil para elas. E até o Stefan Molyneux falou de uns vídeos a respeito disso há muito tempo atrás, né, de que a mulher ela não tem mais aquela opção de estudar, a opção de ser dona de casa. Hoje em dia ela é obrigada a se sustentar e talvez se ela tiver sorte ela vai ser dona de casa, ela vai ter filho. Só que o Misandry Bubble também, que é esse artigo, ele falou assim que dizendo que a bolha da misandria ela ia estourar por volta de 2020 e que basicamente iam ser as mulheres das gerações posteriores que iam pagar o preço por tudo quanto é abuso que as mulheres das gerações anteriores fizeram, entendeu? Por causa do grau de desconfiança que elas criaram nos homens e fizeram com que os homens não estejam mais tão dispostos a dar uma vida fácil para as mulheres.